aqui, tô tentando. Olá, boa noite outra vez. Eu tô aqui, estamos tentando fazer uma live, mas é a primeira vez, a gente complica um pouco. Eu não sei se minha voz tá boa, dá para todo mundo escutar. Eu comecei falando na live anterior, que eu tentei colocar aqui, mas não consegui. Eu sou cirurgião aqui em Guariba. Eu não sou infectologista, eu não sou clínico geral, que fica lidando com bactérias e vírus. Eu lido mais com a parte cirúrgica do hospital. Mas como eu sou um médico do pronto-socorro daqui da Santa Casa, eu fico atendendo os pacientes na porta de entrada. Então eu sou o primeiro médico que vê os doentes que chegam em Guariba. Então eu queria falar sobre um pouco desse surto que está tendo de coronavírus, o mais conhecido como Covid-19. E por que Covid-19? Porque COD, corona, V de vírus, D de doença e 19, que significa 2019, quando essa doença foi descoberta. Ela foi descoberta em 31/12 de 2019. Foi quando teve os primeiros surtos que eles conseguiram diagnosticar como coronavírus. O coronavírus, ele é uma mutação genética que teve o vírus, que veio do morcego e uma parte da cobra. Então, essa mutação genética não sabe como foi parar no ser humano. Algumas cepas de coronavírus já eram conhecidas antes, que veio de um parente do guaxinim, que causa SIRS, que é uma síndrome respiratória aguda, que leva à insuficiência respiratória, e a outra que é a MERS, que ela veio do hidromedário, que também é conhecida. Uma é 2002 e uma 2012. São todas mutações do coronavírus, que agora esse novo coronavírus que veio da mutação do morcego e da cobra. O coronavírus, geralmente tem um período de incubação. Ele fica entre de 7 a 15 dias, ele pode virar incubado. E durante a incubação ele pode transmitir? Pode. Ele pode transmitir para qualquer pessoa, mas a principal transmissão dele é depois que passa os 15 dias, que ele vem ter os sintomas. Os sintomas é tosse, febre muito alta, dor de cabeça, dor no corpo. É isso que são os sintomas do coronavírus. Ele pode se confundir com com resfriado, com uma dor de garganta, com qualquer outra virose. Mas o que você pode pensar nisso? Principalmente se você teve contato com alguém que viajou, alguém de outra cidade que teve contato com alguém que viajou fora do país. Principais deles é a China, né, que é onde começou, a Itália, a França, e agora todos os outros países têm o coronavírus. Vamos ver. Eu vou continuar falando, mas eu vou vendo umas perguntas também para poder ir respondendo sobre o coronavírus. Como o tratamento, como você pode se prevenir do coronavírus. Então, vamos começar vendo aqui alguma pergunta. Vamos pegar meu assessor que está aqui do lado, correndo aqui, se ele me fala alguma pergunta que o pessoal está fazendo. E aí, Darão? Bom, o coronavírus, o Covid-19 eu já falei. Você pode fazer uma prevenção lavando bem as mãos. Bom, vamos ver. É verdade que não pode tomar corticoide. Tatiana Matias. Você não pode tomar corticoide. Por que não pode tomar o corticoide? Porque o corticoide ele vai baixar a sua imunidade e vai facilitar o crescimento do vírus, a multiplicação do vírus dentro do seu organismo. Certo? E ele vai ficar cada vez mais forte e você não vai ter como combater esse vírus, porque sua imunidade vai estar mais baixa devido ao uso do corticoide. Qual remédio tomar em caso de suspeita? Em caso de suspeita, você tem que procurar o pronto-socorro, o médico. E o pronto-socorro, gente, a principal coisa, não vai à toa o pronto-socorro. Não tente, o pronto-socorro é um lugar onde mais circula suspeitas de coronavírus. Então, deixe para ir no pronto-socorro em último caso.
Não vai com dor nas costas de 3, 4 meses, com dor no joelho, com uma dor de cabeça que começou faz meia hora. Deixa para ir em último caso. E se tiver suspeita de coronavírus, que é a tosse, desconforto respiratório é o principal. Você teve desconforto, não estiver respirando muito bem, você vai ao pronto-socorro que você precisa ser atendido. Bom, vamos falar um pouco sobre a prevenção do coronavírus, até eu ver algumas perguntas que chegarem aqui. A prevenção do coronavírus, a principal dela é lavar a mão com água e sabão. Evitar de ficar colocando a mão em alguns lugares e antes de lavar a mão colocar na boca e nos olhos. A principal transmissão dele é via mucosa, principalmente dos olhos, da boca. Então, você pôs a mão em algum lugar que tem o coronavírus, levou na boca ou no olho, a chance de você ser contaminado é muito grande. Ele tem um tempo de sobrevida. Na roupa, principalmente, ele dura de 6 a 8 horas na roupa. O que está escrito aqui, né? Pode tomar nimesulida? Pode tomar. Nimesulida você pode tomar, um anti-inflamatório. O ibuprofeno, eles estão falando que não pode tomar, mas ainda não tem nada provado contra o ibuprofeno. Então, você principalmente tem que evitar os anti-inflamatórios, a não ser por receita médica ou de algum médico que te consultar, achar que você deve tomar. Diabético é um grupo de risco, todas as pessoas que têm uma doença prévia, como pressão alta, diabetes, que tem uma bronquite, uma asma, toma corticoide contínuo, tudo isso tem uma doença prévia. Isso tem uma grande chance de ser contaminado, mais do que uma pessoa sadia, que tem todo o seu sistema imunológico em dia e pronto para combater qualquer doença e vírus. Pandemia. A pandemia, o que acontece? Por que está essa loucura de coronavírus em Guariba? Se você consegue fazer... O vírus sempre tem uma curva dele, um pico que ele sobe com bastante casos de coronavírus. E depois ele vai diminuindo os casos, porque ele tem um ciclo, a imunidade do corpo também vai ajudando. O que acontece? Nesse pico de virose do vírus que ele cresce, se você fica em casa, toma os cuidados, lava bem a mão, cobre o rosto de quem estiver tossindo, que é a forma de contaminação, manter a distância dele de pelo menos 1 metro de distância de você, o vírus vai se multiplicar menos e ele não vai ter tanta disseminação como se você não estivesse se cuidando. Se você não se cuidar, o que acontece? Você transmitir mais vírus para as outras pessoas, esse pico vai subir muito alto, então vai contaminar várias pessoas, inchando assim todo o pronto-socorro, não só como pronto-socorro, como posto de saúde. O que acontece? O hospital está preparado para receber os pacientes de coronavírus? Tá. Todo hospital está preparado, desde que não tenha complicação. Se você não se precaver e aumenta muito esses casos de coronavírus, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar mais forte, você vai ter complicação, como se, por exemplo, pegar um diabético, pegar um paciente hipertenso, um paciente que já foi infartado, ele vai piorar o caso, vai precisar de um respirador mecânico. Guariba, hoje em dia, tem 2 ou 3, 4 respiradores mecânicos, contando os do centro cirúrgico. Um paciente que precisa de respirador mecânico com coronavírus, no mínimo é 14 dias. E se você, estamos em Guariba com uns 45 mil habitantes, não votante, mas habitante. Isso aí, o que acontece? Imagina, 45 mil, se tem esse pico de vírus, do coronavírus, que não tentar segurar esse crescimento muito rápido dele, que pode acontecer se não se cuidar, não temos estrutura. Temos 4 respiradores. E esses 4, tiver 4 suspeitos de coronavírus, e eles ficarem no respirador 14 dias, chegar um trauma de crânio, chegar um paciente grave com insuficiência respiratória, não tem como socorrer. E dificilmente vai conseguir mandar para outra cidade, porque as outras cidades também estão tratando do coronavírus e também estão cheias de doentes. Então, esse é um caso grave. Por isso que temos que tomar cuidado agora para evitar esse pico de coronavírus que está vindo agora. Ele vai durar mais ou menos uns 30 dias até 60, 90 dias.
mas o pico dele mesmo vai ser esses 15 dias próximos que vamos passar agora. Guariba tem casos suspeitos, bastante casos suspeitos, bastante assim, temos hoje uns 5 casos suspeitos. Hoje eu atendi um caso suspeito, que o filho dele chegou da Tailândia, ele foi visitar o filho dele está com suspeito de coronavírus. E ele passou comigo porque ele está com medo, mas sem nenhum sintoma. O tratamento de quem não tem sintoma é ficar em casa em quarentena. Ficar em casa não se comunicando com ninguém até passar os 40 dias, que é o tempo que o vírus vai ter o ciclo dele. Bariátrico é um grupo de bariátrico também é um grupo de risco, porque a absorção de vitamina do bariátrico é menor do que de uma pessoa que não sofreu uma cirurgia bariátrica. Essa absorção menor, ele tem que direto tomar remédios de vitaminas para melhorar. E ele tem a imunidade mais baixa por causa disso. Onde aí vai aumentar a multiplicação do vírus. Aí vem como todas as outras doenças. Ele vai se sentir mais forte para poder se multiplicar, sendo que o paciente não tem uma imunidade muito alta. Rosinei Vaz Rodrigues, tenho diabetes, alergia, asma, trabalho. Bom, você tem todas as patologias e morbidades que tem que tomar muito cuidado. O meu conselho é te não evitar de ir trabalhar. Se você trabalha num lugar que tem muito movimento, você tem que pelo menos conversar com o médico, ficar pelo menos uns 20 dias em casa sem poder ir trabalhar. Infelizmente, se ter esse surto como está suspeitando que vai ter, é melhor não se arriscar. E se você tiver que trabalhar, lavar sempre as mãos com água e sabonete. Se tiver álcool gel, também pode ser usado o álcool gel. E máscara, geralmente máscara usa quem está tossindo, porque ele que transmite a doença. Os médicos no pronto-socorro estão usando. Por quê? Porque você é linha de frente com o doente. O doente, todos que você consulta, às vezes ele chega com uma dor de garganta, você vai olhar a garganta, ele tosse na sua cara. Então é um meio dele se proteger e proteger o doente. Ô Zé Ivan, tudo bem? Claro, o infartado também. O infartado é outra pessoa que toma várias medicações, entre as anticoagulantes para evitar o novo infarto. Ele também tem um risco maior, não só como infarto, mas como a idade. Os idosos têm mais chance de contrair o vírus de uma forma mais agressiva. Então, o meu conselho agora, nesses 15 dias que está o vírus chegando em Guariba, tendo suspeitos, é você ficar em casa, pegar um bom filme, não ficar no frio, né? Porque senão pega uma pneumonia, você vai no hospital. Certo? Nada, Vanderlei, eu que agradeço. Eu acho que hoje eu vou tirar um pouco de dúvida. Amanhã o pastor Rubinho quer fazer uma live comigo também, falando sobre coronavírus, eu a parte da saúde, ele a parte religiosa. Parece que o Nala também quer me fazer algumas perguntas. Eu estou aqui. À medida que eu for podendo responder as perguntas, eu vou respondendo. São um vírus muito novo. Como eu falei, eu sou cirurgião. Estou tirando a dúvida de Guariba, porque todo mundo está muito preocupado. E eu quero mostrar o porquê que nesses 15, 20 dias agora, é importante você ficar em casa, tomando bastante líquido. Tomar vitamina C, tomar água, tomar complexo B ajuda? Não vai adiantar. Isso aí não protege. Você vai pegar o vírus. O vírus, isso aí ajuda a imunidade, isso vai te ajudar. Agora que vai falar assim, vou pegar menos, vou ter menos chance, não. Isso aí não tem nada provado, que você tomando um monte de suco de laranja, sol, não tem nada a ver. E o frio aumenta, por que que o frio aumenta a chance de você ter o vírus? Porque no frio todo mundo fica mais junto um do outro, em lugares, em casas, por causa do frio. E isso aumenta a contaminação. Isso não tem muita relação
por enquanto, nos estudos, como que eu falei, essa é uma doença muito nova, provando que o frio faça você ter mais chance de ter o coronavírus. As empregadas domésticas, é o ônibus, né? Isso é muito perigoso também, porque é um lugar, tudo que tiver muita aglomeração de pessoas é muito arriscado você estar. Então, se tiver que trabalhar de todo jeito, não tiver como, abrir os vidros do ônibus, ir um lugar com bastante vento, bastante arejado, evitar de ficar colocando a mão em qualquer lugar, porque tudo que você coloca a mão, você vai esquecer, vai pôr a mão na boca, vai pôr a mão no olho e você vai ser contaminado pelo coronavírus. Se tiver alguém portando coronavírus, se não tiver, você não vai ser contaminado. Nossa, já falou. Bom, diabetes já falei. O álcool gel é importante, lavar a mão é importante, lavar o nariz é importante, porque também fica lá. Esses dias minha esposa fez eu ficar lavando meu nariz o dia todo, também é importante. Máscara, mais uma vez, é importante usar quem está tossindo, com gripe. Outra coisa que eu quero deixar claro, não vá ao pronto-socorro sem necessidade. Pronto-socorro, nesses dias agora, 15, 20 dias que vai ser um surto de coronavírus, que ainda não temos certeza como vai ser, evite de ir ao pronto-socorro, evite de ir em lugar que tem muita aglomeração de gente. Está falando da questão do comércio, que parece que o Dória quer fechar o comércio e deixar só os mercados e a farmácia. Estão perguntando se tem a possibilidade de fechar o comércio. Isso daí eu acho que é bem complicado, né? Gisele Ferreira, minha mãe tem câncer de mama há 10 anos. É um grupo de risco. Todo paciente que teve câncer de mama, fez químio, radioterapia, tudo que pode abaixar a resistência, a imunidade, você tem mais chances de contrair o coronavírus. Não quer dizer que vai morrer. Você tem chance de contrair. Às vezes você se contrai o coronavírus e seu organismo se defende bem e você toma a medicação, faz a dieta, o repouso e você melhora. Mas a chance de ser pior, a evolução, é muito grande por causa que você tem uma doença que deprime seu sistema imunológico. Tem diferença entre álcool em gel e álcool normal? Bom, eu vou falar um pouco também sobre o tratamento. A dor de garganta é um sintoma também. Estou com muita dor de garganta. Vanessa. Bom, Vanessa, a dor de garganta é um sintoma, mas o principal que chama a atenção do coronavírus para você ir no hospital preocupada é a falta de ar, que é a dispneia, e desconforto para respirar. Esses são os principais causas para você procurar o pronto-socorro. A dor de garganta você tem que observar. Você vai ter febre muito alta, você vai ter dor de cabeça, você vai ter desconforto ou falta de ar. Essas são as principais coisas. Casos suspeitos que chegam no hospital, que tenha contato com alguém que já teve coronavírus ou que está tendo coronavírus, ou suspeita que pode estar, você chega no hospital, vai ser passado por uma triagem, talvez você faça uma quarentena e depois disso você é mandado para o posto de saúde, onde ele vai te encaminhar para fazer o teste de coronavírus. Então, volto a repetir outra coisa. Eu estou repetindo as coisas que eu acho importante, que é bom para ficar fixado. Por que você tem que fazer esses 15 dias agora, que estão falando que vai ser o surto do coronavírus? Você, se precavendo, vai ter menos complicação do coronavírus. O pico do surto dele vai ser menor, onde vai pouca gente precisar ir no hospital, poucas pessoas vão precisar de respirador mecânico, poucas pessoas vão ficar grave. Isso que é a intenção de falar assim: fica mais em casa, lava mais suas mãos, lave seu rosto, use máscara se estiver tossindo. Essa é a intenção dessa preocupação de você ficar em casa. É fazer o surto ficar menor e menos grave do que você achar que é uma brincadeira. Esse surto fica grave, pegar as pessoas imunodeprimidas, você precisar de respirador, você precisar ficar internado, aí não temos condições. Isso não é um negócio assim, não, chegou,
não tem jeito, vai mandar para Ribeirão. Não vai, porque lá também vai estar também. E Sertãozinho vai estar, e outras cidades vão estar. Então, vamos tentar fazer Guariba, ter um surto pequeno, pouca hospitalização e todo mundo estiver bem. A gestação transmite o coronavírus? Até o momento, que é um vírus novo, pode mudar, mas até o momento os estudos mostram que não transmite. A mãe não transmite coronavírus para o filho na gravidez. Crianças é uma que eles falam que é um grupo de risco. É um grupo de risco, mas todas elas que adquiriram o coronavírus na China, na Itália, a evolução foi ótima. Não teve nenhum caso de morte e o sistema imunológico respondeu bem. O Daru assim, vai estar me dando labirintite aí, ser tão rápido assim com essa pergunta, eu tô ficando tonto aqui. Hipotiroidismo também, toda doença de base, se você tiver doença cardíaca, diabetes, hipotiroidismo, todas as doenças de base têm mais chance de pegar o coronavírus e mais chances de complicar. Isso não quer dizer que você vai morrer se pegar o coronavírus, mas você tem mais chance de pegar, mais chance de que ela se complique. Por isso, nesse surto, que pode ser que comece essa semana e dure 15 até um mês, tome cuidado, que é uma doença, não é agressiva, mas pode se tornar agressiva. Não consigo ler, não enxergo o que está escrito. Se a necessidade de fazer estoque de comida? Não, estoque de comida por enquanto não. Estoque de comida, você tenta, se você for pedir comida em casa, também não é para você se preocupar tanto assim, mas se precisar comida, tenta comprar, ligar para te trazer em casa. Se o surto começar a ficar muito grave, você não sair nem para casa para comprar uma comida, então tenta ligar, tenta pedir para trazer, sempre nos lugares mais conhecidos, porque todo comércio vai sofrer, pode sofrer com isso. A gente tem que sempre preparar para o pior, para o que eu falei, evitar de o coronavírus chegar em Guariba e a gente precisar ter muitos casos graves em Guariba. Então vamos evitar o máximo possível. Se a gente fizer isso, melhor vai ser. Então tenta ligar nos lugares que você sempre compra, não precisa ser nos grandes supermercados. Tem um senhor aqui que ele está vendendo, ele traz seu pedido, pede, porque o comércio sofre se você ligar só nos grandes supermercados. Os pequenos também têm que sobreviver, então continue comprando onde você compra, pede para trazer, combine com ele uma hora, para ficar mais fácil, porque o comércio sofre, todo mundo sofre com essas crises. Explica o que ele faz realmente com o organismo, onde o vírus atua. O vírus ele atua principalmente as vias respiratórias. Ele forma uma reação inflamatória pulmonar, onde leva o quê? A contração dos alvéolos e você não consegue respirar, levando a uma insuficiência respiratória aguda. Não todos os casos, principalmente os imunodeprimidos, os pacientes que já têm uma doença de base e que o coronavírus consiga evoluir com mais força. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo. Já estamos com quantas pessoas agora ouvindo? 600 pessoas? Vixe, bastante, hein? Então, eu estou falando aqui, eu não vou falar muito hoje, eu vou falar só as principais coisas para o porquê que temos que fazer esses 15, 30 dias ficar em casa, por que deve fazer, a razão de fazer, o não procurar o pronto-socorro à toa, sempre não esquecer de lavar a mão, não colocar a mão em qualquer lugar, tentar ficar o máximo possível em casa. Se você estiver tossindo, use máscara, tente tomar bastante líquido para ajudar o sistema imunológico. Não é que você tomar líquido como vitamina C, complexo B, se você não vai ter.
coronavírus. Você protege seu sistema imunológico, que vai ter menos chance de ter o coronavírus e ele se multiplicar. Mas também não vai tomar muita vitamina C, que acaba sobrecarregando seu rim. Problema cardíaco, você vai tomar muita água, você vai começar a inchar. Então toma cuidado, não é também para você sair tomando esse monte de vitamina C, complexo B, um monte de água, que também não significa que você não vai ter o coronavírus. Bom, pessoal, eu espero que todos compartilhem esse vídeo. Possivelmente, como tem bastante gente me ouvindo, eu vou ver se eu faço mais vezes isso que eu estou fazendo hoje. Não só com o coronavírus, se Deus quiser, isso vai passar em Guariba. Esses 30 dias não vai acontecer nada grave. E vou falar de outras doenças. Vocês postam no meu Face que vocês acham que eu devo falar. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Estou vendo que o Leonardo entrou aqui, um grande amigo meu. Estudamos desde o prézinho junto. Estou vendo a Sara Alves, Jaime Martins, Lu Santos, o meu irmão está aí assistindo, minha mãe está aí assistindo, minha tia Edita de Bolívia está aí assistindo. Isso é um prazer muito grande, o pessoal está prestigiando o que eu estou falando hoje. Queria dar uma boa noite a todos. Hoje eu vou falar pouco, espero que tenha ajudado, tenha tirado dúvidas. E agora, a próxima vez, vamos falar um pouco mais sobre as complicações, onde o coronavírus está agindo, se é verdade algumas coisas ou não é, como está a região com o coronavírus, se está chegando em Guariba ou não. Então, daqui a uma semana, eu acho que é um dia bom para a gente ver o que aconteceu. Se vocês se cuidaram, eu vou vir aqui falar como está o pronto-socorro, se vocês foram muito ou não no pronto-socorro, se eu vi vocês lá, tá? Então, uma boa noite a todos, se cuidem e vou deixar a mensagem. Procure o pronto-socorro se for muito necessário. Lave bem as mãos, use máscara se estiver tossindo e se tiver desconforto respiratório, falta de ar, não estiver respirando, preste atenção, senão o seu nariz está entupido, congestionado, mas procure pronto-socorro. Uma boa noite a todos e uma boa semana.